Em meio à tempestade da vida, onde as ondas da adversidade ameaçam nos afogar, há um porto seguro, uma âncora invisível que pode nos firmar. Você já sentiu a opressão sufocante do medo, a sensação de ser perseguido, calado, ferido pelas palavras e ações daqueles que o cercam? E se eu dissesse que mesmo no olho do furacão existe uma força inabalável pronta para ser ativada? Uma força que reside não em você mesmo, mas em algo muito maior? Prepare-se para desvendar um segredo milenar que transformou o desespero em triunfo, a angústia em paz e a perseguição em propósito. Este é o Salmo 56, uma antiga oração que ecoa a jornada de um homem em perigo, mas que oferece a cada um de nós a chave para a liberdade em meio à batalha. A vida é um campo de batalha. Não é uma frase dramática, mas uma verdade crua. Desde os primeiros passos, somos confrontados com desafios, com adversidades que testam nossa fé, nossa resiliência, nossa própria sanidade. E muitas vezes, as maiores batalhas não são contra forças externas visíveis, mas contra a ansiedade, o medo, a opressão que se instala em nossa alma. Davi, o autor do Salmo 56, conhecia essa realidade profundamente. Imagine-se na pele dele, fugitivo, perseguido por inimigos implacáveis, aprisionado em Gate, uma cidade filisteia. Ele não era apenas um homem temeroso, mas alguém que via sua própria vida ameaçada a cada instante. Suas palavras no Salmo 56 não são apenas poesia, são o grito de uma alma aflita que busca refúgio em meio ao caos. O Salmo 56 começa com um clamor: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me calcam aos pés, o tempo todo me atacam e me oprimem. Isso ressoa em muitos de nós, não é? A sensação de que estamos sendo calçados aos pés, seja por problemas financeiros, relacionamentos tóxicos, pressões no trabalho ou até mesmo pela opressão espiritual que tenta minar nossa fé. Os inimigos de Davi eram reais, mas para nós podem ser as circunstâncias que nos sufocam, as vozes internas de dúvida que nos atormentam, ou as críticas e injustiças que sofremos. Mas então, no meio desse desespero, Davi faz uma declaração poderosa: mas quando eu sentir medo, porei a minha confiança em ti. Essa é a virada, o ponto de inflexão. Ele não nega o medo, ele o reconhece, o sente, mas decide onde depositar sua fé. Não em suas próprias forças, não na ajuda humana, mas em Deus. Essa é a essência do Salmo 56, a transferência da confiança do que é visível e falho para o que é invisível e infalível. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Aqui, a palavra de Deus é exaltada. É nela que Davi encontra a base para sua confiança. Não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada na promessa e no caráter de Deus. Ele questiona a impotência do simples mortal diante da soberania divina. O que podem os inimigos, por mais poderosos que pareçam, fazer a alguém que está sob a proteção do Altíssimo? Essa pergunta não é de arrogância, mas de uma profunda certeza na supremacia de Deus. A opressão de Davi não cessa, ele continua. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são para o meu mal. Eles se reúnem e ficam à espreita, vigiando os meus passos, na esperança de tirar a minha vida. Essa é a realidade da perseguição, da calúnia, da injustiça. Quantas vezes nossas palavras são tiradas do contexto, nossos motivos são mal interpretados e somos alvos de planos malignos ou de simples mal-entendidos que geram grande dor. Davi expressa a frustração e a dor de ser incompreendido e alvo de ciladas. No entanto, a súplica por justiça também surge. Acaso escaparão por causa da sua iniquidade? Em tua ira, ó Deus, derruba esses povos.
É um clamor por justiça divina, a certeza de que a iniquidade não ficará impune para sempre. Davi confia que Deus, em sua justiça, intervirá. Isso nos ensina que mesmo quando somos injustiçados, não precisamos revidar com as mesmas armas. Podemos confiar que a justiça divina prevalecerá. A vingança pertence ao Senhor, e Ele agirá no tempo certo. E então, o ponto de virada mais emocionante. Tu contaste as minhas angústias. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Essa é uma imagem de profunda intimidade e cuidado divino. A ideia de Deus contando as angústias e guardando as lágrimas em um odre é uma metáfora poderosa para a atenção minuciosa e o amor incondicional de Deus por nós. Nenhuma dor, nenhuma lágrima passa despercebida por Ele. Cada suspiro de aflição é registrado em seu livro. Isso traz um conforto imenso. Mesmo quando nos sentimos sozinhos e esquecidos, Deus está ciente de cada detalhe da nossa dor. Ele se importa. Essa certeza do cuidado divino é o que impulsiona Davi a declarar: meus inimigos retrocederão quando eu clamar por ajuda. Disso eu sei. Deus está a meu favor. A oração se torna uma arma poderosa. Quando Davi clama, ele não o faz na esperança de que Deus talvez o ouça, mas com a convicção de que Deus está a seu favor. Essa fé ativa é o que faz os inimigos retrocederem. Não é sobre a força de Davi, mas sobre a intervenção divina que ele invoca através da sua confiança. Os versículos 10 e 11 são um refrão de fé, uma reafirmação da decisão inicial. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Essa repetição não é por acaso. É uma forma de fortalecer a convicção, de gravar a verdade no coração. É um lembrete constante de que a palavra de Deus é a base de toda a confiança e que com ele nada nem ninguém pode nos destruir. É um mantra para a alma. Confiança em Deus é a única blindagem contra o medo paralisante. O Salmo 56 culmina em uma promessa e uma gratidão. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Apresentarei a ti minhas ofertas de gratidão. Davi, mesmo antes da libertação completa, já está fazendo votos de gratidão. Ele sabe que a vitória virá. Essa é a fé que antecipa a bênção. É a gratidão que não espera as circunstâncias mudarem, mas que já agradece pela intervenção divina que sabe que acontecerá. Isso nos ensina a ter um coração grato, mesmo em meio à luta, pois a gratidão abre portas para novas bênçãos. E o motivo final de toda essa confiança e gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de caírem, para que eu possa andar diante de Deus na luz da vida. A libertação não é apenas física, mas espiritual. É o livramento da morte. Não apenas a morte literal, mas a morte da esperança, da fé, do propósito. É a capacidade de andar diante de Deus na luz da vida. Isso significa viver em comunhão com Ele, sob sua orientação, em plenitude, longe das trevas do medo e da desesperança. É o propósito maior da nossa existência, viver na presença de Deus, desfrutando da sua luz e da sua vida. O Salmo 56 não é apenas um relato histórico de Davi, é um espelho da nossa própria jornada. É uma profunda lição sobre como lidar com a adversidade, a perseguição e o medo. Ele nos convida a